Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa tem pensado sobre a situação de vocês ou pensado sobre você. O que tiver saindo de informação eu vou estar passando para vocês durante a leitura. É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai receber aqui à sua situação com essa pessoa. Tá? Nós temos duas opções, a primeira é o diamante roxo e a segunda é a ponta de quartzo verde. Tá? Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, que eu também vou me concentrar, pegar as informações para você. Então, vamos ao primeiro grupo. Pessoal do diamante, consulente 1. Tirar 2 recados aqui. Consulente 1, o que essa pessoa pensa sobre a situação com o consulente 1. O que essa pessoa pensa sobre a situação com o consulente 1. A dor de estar longe de ti é tão forte que dói no fundo do meu peito. Então tá com saudade. Consulente 1. Essa pessoa pensa. Relação ao consulente 1, com relação à situação consulente 1. Você me provoca com esse seu jeitinho. Aqui também tem um pouco da saudade da intimidade, né? Vamos tirar as cartas para complementar essas frases. Parece aqui que vocês estão afastados, né? Então, de alguma forma, para casos muito específicos, essa pessoa ela pode revisitar as mídias que ela tem de você, vídeos, fotos, ou pode estar te observando em rede social, ou observando você ao vivo, né? À distância, ou quando ela encontra com você. Aqui ainda tem assim muito frisson, né? Ainda tem muito interesse da pessoa com relação a você. E esse interesse provoca essa saudade, né? Então, me parece que vai um pouco além do que é a questão só da paixonite, né? Ah, você mexe com essa pessoa. Mexe bastante, né? Porque tá longe e tá doendo no peito. Então, de repente, foram decisões que foram tomadas que levaram a esse afastamento e que agora tem uma saudade, tem uma dor, né? Então, aqui, para alguns casos, né? Você fica de olho que essa pessoa ela pode estar te stalkeando, né? Te observando em rede social, ou te observando à distância. Às vezes você frequenta os mesmos lugares, ou trabalha no mesmo lugar, e você pensa que essa pessoa não tá nem aí, mas ela tá meio que te olhando, tá? Eu não sei parar de te olhar. Se ela não tem como ver suas coisas, né? Não tem como ver você ou ver sua rede social, ela pode estar revisitando aquilo que ela já tem, de fotos suas, né? De vídeos, de áudios, de repente para ouvir a forma que você fala, o jeito que você conta as coisas, né? Então, me parece aquela coisinha da saudade mesmo.
Consulentes 1, que essa pessoa pensa da situação com o consulente 1. Sete de espadas. Te esconde isso, tá? Se você acha que essa pessoa não te observa, ela procura saber de você sim. Mas é oculto, né? É uma carta que fala de atitudes ocultas, sabotadoras e muitas vezes desleais, né? Depende do que está em volta. E já começa com ela, né? Então, assim, tem uma sabotagem importante aqui dessa situação de alguma forma. Ou ela tem contato com você, esconde que sente tua falta, ou ela te observa e esconde que está te observando, tá? É alguma coisa que tá meio, né, na encolha que essa pessoa não tá passando para você. De repente ela quer demonstrar uma coisa para você que não é bem o que ela tá pensando, não é bem o que ela tá sentindo. 2 de espadas. Ela não tá sabendo fazer diferente disso, não. Talvez tenha a ver com o temperamento dela, né? Ela tá agindo dessa forma, mas ela não sabe como agir de outra forma. É o jeito dela de agir. O 5 de paus. Está sendo uma luta dentro dela, né? Ela não sabe, não sei se alguma coisa precisa ser resolvida entre vocês. 9 de ouros. Então, assim, a pessoa, ela realmente não está demonstrando, né? Ela está demonstrando, assim, um poder pessoal para você que é uma autossabotagem, tá? Um poder pessoal que não é leal, que não é verdadeiro, tá? Então ela mostra para você, mostra para o mundo, de repente está explanando isso aí em rede social, mostrando para o mundo que está super bem, né, que está seguindo a vida, né? Aquela foto do ex que parece que está seguindo a vida, né? Que você olha assim, parece que está tudo bem, a pessoa está toda estragada por dentro. Me parece que é isso, tá? Então ela pode estar de alguma forma tentando fingir, né? De uma forma assim que ela acredita, inclusive, que ela está se enganando fazendo isso, tá? A quem que eu estou enganando? Eu não estou bem, eu estou com saudade, né? Quer dizer, essa distância está doendo, mas eu não quero demonstrar, até porque eu não sei fazer de outra forma, tá? Então, aqui tem uma inabilidade dessa pessoa de resolver essa questão com você. Quer dizer, eu não sei se isso vem de alguma atitude errada dela, começa com uma carta de deslealdade. Então, de repente, ela não foi bacana com você, de repente ela te traiu, falou coisas que você não merecia receber e agora ela está com muita dificuldade de resolver isso, de procurar para conversar ou se desculpar de alguma forma. Ela tem medo de repente te procurar e ter mais briga, ter mais conflito, sabe? Vocês se desentenderem. Mas aqui tem uma vontade grande, um desejo, um sentimento grande de saudade, de tristeza pelo distanciamento, né? Ou pelo término, não sei exatamente o que aconteceu aqui, que faz com que ela se debata internamente com relação a isso que ela está sentindo. Quer dizer, eu estou sentindo saudade, mas não era bem isso que eu queria sentir. Eu estou sentindo saudade, né? Estou triste porque nós estamos longe, mas eu não quero demonstrar, né? Então eu prefiro ocultar que eu estou sofrendo, eu prefiro ocultar, de repente, que eu não sei como resolver essa situação, que eu não sei como oferecer aquilo que o consulente 1 quer, ou não sei o que dizer, né? Para resolver isso, eu não tenho ideia. Essa pessoa está parada, sentada, sem saber o que fazer, tá? E isso é um conflito muito grande para ela. Eu não sei exatamente por quê. Não sei se é porque ela tem um temperamento difícil ou se alguma coisa que ela fez para você gera nela uma ideia de que tá difícil dela fazer um caminho de volta, né? Inclusive por medo de que vocês se desentendam mais ou que as coisas não se encaixem tão bem, ou medo de vencer os desafios, né? Inclusive, me parece que tentar conversar com você e procurar por você é desafiador para ela, né? Talvez ela teria que enfrentar
o teu julgamento, teria que enfrentar as verdades que você tem para dizer para ela, né? Eu não sei o que houve aqui, mas há uma dificuldade, né, nela nesse momento de arranjar uma solução para resolver esse sentimento de tristeza que está dentro dela. Seria como? Se reaproximando, conversando. Então ela acaba mostrando para você uma postura de que ela tá super sólida e super bem nas decisões que ela tomou, entendeu? Que ela tá super tranquila, que ela tá com o poder pessoal elevado dela, mas não é bem isso, né? Que está se passando realmente dentro dela, tá? Dentro dela tem bastante dúvida, tem bastante dificuldade de pensar numa solução para isso, né? Essa solução talvez tivesse que passar por uma explicação ou por uma conversa difícil, né? E talvez não seja tão fácil para essa pessoa, né? Não seja tão fácil. Então ela por dentro, ela tá bastante confusa, né, com os sentimentos dela, que talvez com a inabilidade dela de resolver essa situação com você, tá? Para alguns casos aqui, ela realmente foi bem desleal com você, né? Então, se esse foi o caso, qualquer coisa, pode ter te traído, pode ter te roubado, pode ter te exposto, qualquer coisa que não foi bacana, né, que ela tenha feito. É como se ela enxergasse assim, que a porta se fechou. Quer dizer, como é que eu faço agora para abrir essa porta de novo, né, sem me rastejar? Né? Então, sem o consulente apontar o dedo na minha cara, sem o consulente né, partir para cima de mim falando um monte de verdades, brigando comigo. Quer dizer, como é que eu faço esse retorno? Ela está numa posição em que ela não sabe muito bem o que fazer, tá? E aí ela fica se enganando, né? Ela pode estar com uma estratégia de eu vou seguir a vida que eu vou esquecer, mas na verdade tá sofrendo porque tá longe, né? 8 de copas, a pessoa gosta de você, tá? Então, para alguns casos, ela tá sofrendo porque você foi embora. Para outros casos, ela tá sofrendo porque ela tomou a decisão de ir embora. E essa decisão de ir embora foi uma decisão talvez muito burra da parte dela, tá? E nesse momento, como ela não sente que ela está pronta ou que ela tem a habilidade de resolver essa situação, ela se mantém distante mesmo gostando de você, mesmo sentindo saudade, tá? E isso é uma ação sabotadora da parte dela, ela está se enganando dessa forma, né? Eu vou fingir que não gosto, vou conhecer outras pessoas, vou tocar a minha vida para ver se eu esqueço essas 8 copas que eu ainda tenho dentro de mim, tá? Então, ela está exteriorizando uma atitude de poder pessoal nessa situação que não corresponde à realidade do que ela sente dentro dela, tá? Uma só. A torre tá mal, tá desestruturada, tá mal, ou ela tá mal pelo que ela fez para você, tá? Aqui tem uma ideia muito forte de que ela cometeu algum erro grave, muito grave, tá? Muito grave para aquilo que acontecia entre vocês, ou para confiança, ou para relação, ou para algo que estava sendo construído, ou para casamento, seja lá o que for, tá? E das duas, uma. Ou ela tá desestruturada porque você foi embora, tá? Ou ela está desestruturada porque ela não sabe o que fazer para resolver isso que ela está sentindo dentro dela. Então, ela permanece afastada, ela permanece escondendo o que ela está sentindo, tá? Mas aqui houve algo de muito grave, que essa pessoa enxerga que pode, inclusive, não sei se é real, ter partido dela, uma atitude grave que desestruturou toda essa situação, tá? Ela talvez esteja assim meio surpresa por estar sentindo tanta falta, por estar sofrendo de saudade. Talvez ela não esperasse isso, né? Porque é uma pessoa que pode ter
uma atitude, às vezes, diante do relacionamento, né, ou do gostar do outro, talvez um pouquinho arrogante, né? Ah, não, eu me viro, eu esqueço, eu supero, e de repente não é bem isso que está acontecendo, tá? E isso está deixando ela bastante desestabilizada. Ela está ficando desestabilizada também pelo fato de que ela não consegue arranjar uma solução de ou resolver as coisas com você ou te esquecer, definitivamente. Quer dizer, dar as costas para isso, definitivamente seguir em frente. Ela não está conseguindo fazer isso, tá? Então, não tem nada superado aqui. Aqui, Rei de Paus. Pode ter sido um pouquinho egoísta com você, né? Pode ter tido... É uma pessoa, assim, que é encantadora, né? Quando você tá com ela, uma pessoa que tem uma energia vital muito grande, uma pessoa que é conquistadora das coisas que deseja, batalhadora, né? Mas, por um outro lado, é uma pessoa muitas vezes movida pelo ímpeto. Não é uma pessoa que para e pensa nas consequências daquilo que está fazendo, né? Então, muitas vezes se torna excessivamente intensa e excessivamente egoísta em algumas situações, tá? Então, aqui realmente é o rei do poder pessoal, né? Então, dificilmente essa pessoa vai entrar numa postura nesse momento, isso é o que ela pensa, que ela não deve demonstrar que ela está se sentindo extremamente confusa em relação a você, ou ao término, ou a saudade que ela está sentindo, ou a inabilidade dela de resolver o que ela tem para resolver com você. Quer dizer, é um rei de paus desestruturado, tá? Então, esse poder pessoal que essa pessoa está demonstrando de alguma forma é uma máscara que ela está usando para esconder os reais sentimentos dela, que é um sentimento de desestrutura, tá? Que eu acho que ela, de início, não acreditou que ela fosse sentir, e com o passar do tempo ela foi percebendo que a coisa estava caindo meio pesado, tá? Talvez conhecendo outras pessoas, né? E aí vem aquela coisa, ela gosta muito do seu jeito, né? Então, vivendo novas experiências, de repente as pessoas que ela conheceu não têm o seu jeito, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de brincar, o seu jeito de se relacionar. Isso tá pegando meio pesado para ela, apesar dela não saber muito bem como resolver isso, tá? Mas a postura inicial dela é uma postura de tentar se reestruturar, ou te esquecendo, ou mantendo esse afastamento, tá? Só que eu acho que ela não tá conseguindo, esse é o problema, né? Então foi uma pessoa que de repente saiu da tua vida falando que nunca mais ia voltar, eu nunca mais vou voltar, eu nem gosto tanto assim de você, né? Você tá me cobrando coisa que eu não gosto de ser cobrado, né? Eu nunca mais vou te procurar, mas aí a saudade tá apertando no peito. E isso foi muito, tá sendo assim, surpreendente para essa pessoa, que ela tá realmente numa posição de que ela tá tendo dificuldade de seguir em frente, tá? E o 6 de paus. Essa pessoa, o que ela pensa? Ela acredita assim que ela estragou bastante as coisas, quer dizer, uma situação que tinha potencial, tinha 8 copas de sentimento, tinha grande potencial de dar certo, de ter vitória, ela foi e sabotou de alguma forma, tá? E aqui tem bastante a ver com ego, tá? Por algum motivo. Então, poder pessoal. Então, eu não sei se você se colocou numa posição de querer algo mais sério e essa pessoa não queria, é uma pessoa que de repente não gosta de ser controlada, ou não estava pronta para entrar num relacionamento, né? Ela está assumindo uma postura, para alguns casos, de que ela quer vencer essa situação, principalmente se foi você que foi embora, tá? Se foi você que abandonou a situação, essa pessoa está ferida num nível master, assim, é uma coisa, ela está muito ferida, e ela está tão ferida e com tanta saudade, mas ela não quer dar o braço a torcer, ela não quer demonstrar isso. Ela quer vencer essa situação. E ela está fazendo isso se enganando, se sabotando, sabotando o que ela está sentindo
e com isso ela está apresentando uma grande dificuldade de arranjar soluções para resolver a situação de vocês, ou voltar um contato, ou reconciliar, né, ou pedir desculpa por alguma coisa que fez, tá? Mas ela sabe que nos casos, por exemplo, dela ter ido embora, isso estragou bastantes coisas, isso impediu que tudo desse certo, né? É como se ela tivesse um entendimento que algo rachou ali. Quer dizer, como é que ela faz para consertar a rachadura? Ela não está vendo soluções para isso, tá? Porque, de alguma forma também, o temperamento dela e o ego dela é razoavelmente importante para resolver as coisas, né? Então, é uma pessoa que ela até gostaria de resolver, até gostaria de matar a saudade, né? Uma pessoa apaixonada por você, uma carta de paus, então, pessoa apaixonada por você, né? Gostaria de ter sucesso em resolver isso, mas ela não consegue arranjar soluções. E a dificuldade dela de arranjar soluções parte do fato de que ela é uma pessoa que ela não gosta de ser cobrada, tá? Então, esse é o problema. Então, se ela fosse um pouquinho mais humilde, ela já teria arranjado uma forma de se reaproximar, né? E conversar, e de repente reduzir esse afastamento, mas o próprio ego dela sabota a capacidade dela de resolver a situação. Porque ela não quer ser esculhambada, ela não quer ser cobrada, né? Então, se ela se reaproximar, vocês vão discutir, vocês vão debater, vocês vão questionar. Ela não quer isso, tá? Então, para ela, pode estar sendo, nesse momento, um pouco difícil de arranjar soluções para essa situação, tá bom? Vamos para a leitura 2. Vamos ao segundo grupo, o pessoal da ponta de quartzo. Vamos lá. Consulente 2. Pensamentos dessa pessoa pelo consulente 2. Pensa sobre a situação. Com o consulente 2. Deixa pra cá. Não tenho tempo para sentimentalismo. É dura na queda isso aqui, hein? De alguma forma, você está fazendo alguma cobrança sentimental a essa pessoa, ela não está numa vibe de resolver isso aí, não. Consulente 2. Vem pensando sobre a situação com o consulente 2. Que pensa. Todas as noites ao deitar, é em você que penso. Lembra um pouco a carta do diabo, a carta do 9 de espadas também, aquele pensar. Eu acho que ela pensa nessa situação com uma certa até obsessão, tá? Mas a forma dela de agir é meio racional. Pode ser uma coisa meio, né, um imperador um pouquinho mais tóxico do que o normal, né? Vamos ver o que sai aqui. Pode ter um pouco de culpa, né? Nessa situação, por isso que pensa tanto, dor na consciência. Consulente 2, o que essa pessoa pensa sobre a situação com o consulente 2. A carta da morte. Se questiona se isso já está acabando, se isso já acabou, se isso teria volta. Essa coisa do não sentimentalismo, um pouco do rei de espadas também. Olha, vamos conversar de boa aqui, racionalmente, né? Vamos conversar para depois resolver. Tinha que sair o imperador, né? Pessoa difícil de admitir o que está sentindo. Não é dada ao sentimentalismo, tá? Se você está procurando essa pessoa para resolver alguma coisa ou reconciliar com ela, você não vai conseguir resolver nada com essa pessoa chorando ou apelando para o sentimentalismo. Ah, eu tô mal, tô sofrendo, tá? Esquece. Essa pessoa não é desse tipo, tá? É uma pessoa que tem uma tendência a resolver racionalmente as coisas dela. É uma pessoa mole por dentro, dura por fora, tá?
tem pensado muito em você, não está lidando bem, de repente, com a briga ou com o afastamento, mas tem muita dificuldade de mostrar, tá? Então, o que ela se questiona muito quando ela pensa em você? Se essa história se recupera, se isso tem jeito, ou se isso já acabou, tá? A carta da morte. Se ela é capaz de repente, ela mudar quanto pessoa, para ser um pouco mais sentimental e tentar atender às tuas necessidades. Aqui é uma pessoa de muitos questionamentos dentro da cabeça dela, tá? Porém, pouca fala e pouca ação no sentido de voltar atrás, pedir desculpa, resolver as coisas. Tem uma tendência a assumir uma postura de que está sempre certa, de que não tem nada para ser corrigido, tá? Isso é uma coisa que incomoda, que ao mesmo tempo que uma pessoa que passa uma estrutura para o outro, que passa uma segurança para o outro, por um outro lado, é uma pessoa difícil de se relacionar, porque não há flexibilidade nas ações dela, tá? Rei de Ouros. É uma pessoa que gostaria de ser assim, talvez um pouquinho mais tranquila, como o Rei de Ouros, né? Gostaria de se transformar numa pessoa mais tranquila, para resolver as coisas, talvez demorada para resolver, mas quando resolveu, está resolvido. O Rei de Ouros é uma pessoa que pensa em todo mundo antes de resolver, não pensa só nele, né? É um rei que definitivamente não é um rei egoísta, tá? Então, assim, o imperador tem uma tendência egóica, muitas vezes ele pode tomar uma decisão sempre pensando no seu próprio bem-estar, tá? Ou por medo, ou por vaidade, ou por orgulho, seja lá o que for, tá? Então, geralmente as decisões são tomadas pensando ele ou ela em primeiro lugar, tá? Então, essa pessoa, ela quando pensa na situação de vocês, ela é uma pessoa que ela entende, que ela é uma pessoa difícil de se relacionar, né? Isso pode inclusive ter estragado as coisas entre vocês, o potencial de vocês de terem algo a mais, ou de manterem o casamento, ou de manterem a felicidade da relação. Ela sabe disso, tá? Pessoa inteligente, pessoa que sabe disso. E essa pessoa se questiona se de repente ela seria capaz dela mesma mudar, né? Quanto pessoa. Se mostrar assim, diferente, transformada de uma forma verdadeira. Então, mais sensível, mais tolerante, né? Mais flexível de alguma forma, né? Ela pensa bastante nisso. De repente, ela se tornar uma pessoa assim, mais estável para te oferecer alguma coisa de mais valor, tá? É como se ela acreditasse que com o temperamento que ela tem hoje, que ela tem dificuldade de mudar, tá? Porque para ela mudar, ela acredita que ela teria que morrer e nascer de novo, para ela ser uma pessoa diferente, tá? Mas ela gostaria de ser diferente, né? Então, para ela te dar uma relação mais estável, mais tranquila, com mais equilíbrio e com mais valor, ela teria que mudar a pessoa que ela é. Entendeu? Porque ela não é sentimental como essa situação de alguma forma precisa. Então, talvez você seja uma pessoa sensível, né? Uma rainha de copas, por exemplo, você é uma pessoa mais sensível, você é uma pessoa que é muito carinhosa, uma pessoa muito dedicada e talvez você se magoe muito, né, com a dureza desse imperador. Então, essa pessoa acredita até que, de uma certa forma, para te fazer feliz, ela teria que mudar muito, sabe? Na cabeça dela, se ela não conseguisse ou não conseguir mudar a pessoa que ela é, essa situação tá fadada a acabar, fadada a morrer, né? Porque é como se vocês não, né? Talvez vocês se gostem muito, mas vocês não consigam se encaixar, né? Para se relacionar, quer dizer, ter algo mais estruturado, ter algo mais equilibrado, né? Ela precisa demonstrar nessa relação mais valorização, né? Aquilo que você entrega, aquilo que você faz por ela, mas não é muito perfil dela ser assim, tá? Então, talvez ela sinta que você tem necessidade de estar com alguém mais entregue, né? Que te valorize mais, alguém diferente dela,
Porque para ela te oferecer e atender às tuas necessidades, ela teria que mudar muito, tá? Então, ela está começando a ver à distância, tá? Ela está começando a ver à distância a possibilidade disso se firmar ou continuar feliz. Então, se você já tem uma relação e vocês estão mal, ela está começando a ver se distanciar e isso se resolver. Ela está vendo um potencial maior disso acabar do que isso se resolver. Porque para isso se resolver, ela precisaria fazer mudanças profundas na pessoa que ela é, sabe? Isso para ela é muito difícil. Sai de novo o 7 de espadas, a carta da sabotagem. Essa pessoa, ela sabota as situações relacionais dela. A gente está falando de você, ela tem a ideia de que com o temperamento dela, que ela tem uma extrema dificuldade de mudar, ela acaba sabotando a possibilidade de viver algo feliz com você. Os projetos ou manter a relação, para ela é muito difícil. E olha, você acha que essa pessoa, ela pode até fingir demência quando ela está perto de você. Essa pessoa pensa muito em você. Ela pensa muito sobre isso, tá? A gente está falando assim de alguém que pensa nisso com muita frequência, tá? Em como ela poderia fazer para resolver isso, talvez assim, como que eu posso fazer para resolver isso sem eu ter que ir morrer e nascer de novo? Uma outra pessoa, uma nova pessoa, né? E que eu consiga atender às necessidades do consulente 2 sem que eu tenha que, de repente, dar o braço a torcer, ou que eu tenha que pedir desculpa, ou que eu tenha que ceder. Que é uma pessoa de perfil dominante na relação, tá? E que isso estraga bastante as coisas, porque não tem flexibilidade, né? Então, com isso, ela acredita que, como ela tem uma sensação de que é difícil para ela mudar, ela acaba estragando as coisas, sabotando esse 4 de paus, que é uma grande possibilidade de felicidade de duas pessoas juntas, né? Para alguns casos aqui, não é para todo mundo, ela não foi leal com você, da forma que for, tá? Ela não foi leal contigo, então ela acredita que, uma vez que você tem a percepção de que ela não foi leal contigo, a tendência é as coisas acabarem, né? Para casos específicos isso, né? Para nem todo mundo houve traição aqui, mas para algumas pessoas houve, né? Então ela teria que mudar o jeito dela de ser traíra, né? A pessoa que tem uma tendência a ser traíra, ela teria que deixar de ser traíra para que as coisas dessem certo, né? Por quê? Porque ela te trair é uma coisa que te magoa. Então, né, para alguns casos específicos, tem facetas das atitudes dela, do temperamento dela que precisariam mudar. E ela vê uma grande dificuldade de fazer isso, essas mudanças, né? Assim, ela já nem acha que ela tá totalmente certa não, tá? Ela, em algum momento da vida dela, ela pode ter achado que ela estava totalmente certa sobre absolutamente tudo. Eu não vejo ela tendo essa certeza agora, tá? Então, talvez a relação de vocês tenha sido um divisor de águas na vida dessa pessoa, né? Então, ela talvez agora entenda que nem sempre ela tem razão, né? Que nem sempre ela está totalmente certa, mas para ela é difícil de admitir isso, tá? E ela é amarrada nesse tipo de comportamento, a carta do dependurado. Só que ela, hoje, quando ela percebe que nem sempre ela está certa, é um sofrimento para ela, né? Porque antes ela tinha essa certeza, né? As coisas têm que ser como eu quero, porque como eu quero é melhor. Porque como eu quero vai dar certo. E nisso passando por cima do teu sentimental, né? Hoje me parece que, por algum motivo, ou porque ela te perdeu, ou porque as coisas se tornaram difíceis dentro da relação, ela se manter sendo a pessoa que ela é, já é sofrido. Quer dizer, ela já não tem mais tanta certeza que ela tá sempre certa, né? Ou que é bom
ser extremamente racional, ou que é bom ser muito estrategista dentro da relação, quer dizer, ficar calculando cada passo que vai dar em relação ao outro, ao invés de deixar as coisas acontecerem com leveza e sentimentalismo, né? Afinal de contas, é um relacionamento, né? Então, assim, deixar rolar pelo coração, né? Aqui, me parece que essa pessoa não era dessa forma, mas antes ela achava que ela estava certa, agora ela já não tem tanta certeza. Mas para ela é difícil mudar, tá? É bem difícil. Mas o fato dela estar reconhecendo que ela precisa fazer alterações nela mesma é algo bastante positivo. E talvez isso seja resultado da tua passagem na vida dela. Tá? Você pode ter provocado realmente mudanças importantes nessa pessoa, apesar dela ter dificuldade de fazer essas mudanças, né? Pode ser que melhore, né? Que cresça, uma por vez. O Ás de Ouros. Então, você foi uma grande chance, você é uma grande chance, você é, assim, uma oportunidade de grande valor que passou na vida dessa pessoa, que ela pode ter perdido ou ela pode ter uma sensação de que está perdendo. Então, se vocês ainda estão juntos, ela está com uma sensação de que você está fugindo da mão dela, né? Por quê? Ah, porque não há sentimento? Não, é porque não há uma atitude de entrega sentimental da parte dela. E que talvez ela entenda que isso é importante para você, mas que ela não sabe fazer dessa forma, tá? E o fato dela não conseguir mudar isso nela tá fazendo com que ela tenha um entendimento de que essa situação vai acabar se esvaindo e ela vai acabar perdendo essa grande oportunidade. Por quê? Porque ela precisa demonstrar mais valor para você te valorizar mais, falar mais o que sente, né? Demonstrar mais quando você faz algo de bom para ela, demonstrar o carinho que sente, a gratidão que sente por você ter entrado na vida dela, a sorte que ela teve de te conhecer. Tudo isso tem que ser demonstrado para o outro, gente, né? Isso é parte da relação. Só que ela não é apegada a sentimentalismo, né? Então, algo precisa amolecer nela, que ela tem dificuldade de mudar. Mas não pense, se você se afastou dessa pessoa, você pode ter se afastado se sentindo assim desvalorizado, né? Poxa, eu entreguei tudo e essa pessoa nunca demonstrou que era feliz comigo, ou que valorizava aquilo que eu oferecia. Valoriza bastante, tá? Ela acha assim que você foi um diamante que passou na vida dela. Talvez ela não soubesse como expor isso. Esse é o problema, tá? Só que agora que ela tem percepção de que ela tem essa dificuldade, 3 de copas, agora que ela tem a percepção de que ela tem essa dificuldade, ela tá sofrendo com essa percepção. Porque agora ela vê que ela tem erros e que ela tem dificuldade de consertar esses erros dela. Então, tá sendo difícil para ela, tá confrontando essas sombras. Então, realmente, acabou a celebração. Para muitas pessoas aqui, vocês estão juntos ainda, né? Então, assim, vocês estão juntos, é uma carta que fala de celebração, 3 de copas, e a celebração está acabando, né? A felicidade de estar junto está acabando. Essa pessoa está vendo você ir embora. E isso serve também para quem está afastado, no sentido de que antes ela podia ter uma sensação de que ela ia te recuperar, de que ela ia conseguir reconciliar, fazer mudanças para conseguir reconciliar. E agora talvez ela não esteja conseguindo ver isso, por isso da carta do dependurado. Ela está amarrada a uma sensação de que ela não consegue fazer as mudanças necessárias para resolver isso. Né? Para alguns casos, não é para todo mundo, isso aqui indica traição, né? Ela realmente te traiu e na cabeça dela essa traição foi grave a ponto de ela não conseguir recuperar isso.
né? Então, é algo que precisaria de perdão. Ela pensa nisso toda noite. Quer dizer, como é que eu faço para reverter isso? Só que o grande inimigo dela não é o erro dela. O grande inimigo dela não é a tua dificuldade de perdoar. O grande inimigo dela é a dificuldade dela de mudar, dela de ceder. Esse é o problema aqui, tá? O problema é que, inclusive, ela estraga as relações dela tendo atitudes que não são legais com o outro, porque ela quer ter domínio e controle da situação. Muitas vezes sendo irresponsável com o afetivo do outro, mesmo achando que o outro é uma grande chance de felicidade. Então, ela sempre reconheceu o teu valor, mas talvez nunca tenha falado. Talvez nunca tenha demonstrado, ou talvez com atitudes que não foram bacanas, pode ter estragado as coisas. Então é como se a felicidade estivesse indo embora. E se a celebração vai embora, o que sobra, gente? Não sobra nada. Tá? Mas ela está numa posição em que ela está tentando arranjar soluções para se modificar, mas ela acha muito difícil. Porque, sei lá, ela foi assim a vida toda, né? Então, como é que ela muda? Né? Como é que ela passa a ter uma visão de oferecer mais ao outro? Como é que ela passa a ter uma visão de pensar muito no outro antes de tomar uma decisão também, não pensar só nela? Isso é muito sentimental, não é o padrão dela. Pode ser que ela mude, mas ela acha difícil. Tá? Eu sinto que essa pessoa aqui, ela gostaria de ter capacidade de mudar para poder voltar para sua vida. Ou poder resgatar essa relação que ela sente que está acabando, né? Que está sendo estragada pelo temperamento dela. Ela gostaria de ser melhor, de repente, para reconciliar ou para te procurar. Mas a sensação que ela tem é de que para ela é muito difícil de mudar. Né? E essas mudanças seriam necessárias para ela atender o teu sentimental, né? Para ela te fazer feliz, para ela te oferecer algo de valor. Seria necessário essas mudanças, tá? Então aqui, a pessoa, não sei o que ela anda demonstrando, não está feliz com si própria, não está feliz com o que ela está enxergando dela mesma, tá? Mas há um pensamento sabotador, do tipo, eu não consigo mudar. Então é isso, sabe? Eu não vejo assim, eu vejo ela amarrada em ela ser quem ela é. Não vejo assim ela enxergando um esforço para mudar isso. Não ainda, tá bom? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.